Então, já falamos aí sobre a estrutura de mercado. Neste módulo, nós estaremos focados em zonas de oferta e demanda. Alright? Então, sei que ainda tens dúvidas em relação à estrutura de mercado, aconselho a voltar ao primeiro módulo e assistir novamente às aulas, ok? Então, vamos lá avançar aqui com as nossas zonas de oferta e demanda. Antes, precisamos saber o que é oferta e o que é demanda, alright? Então, a oferta e demanda é um conceito geral aplicado a qualquer coisa que possa ser negociada. Pode ser um carro, moedas, podem ser ações, frutas. Nós podemos aplicar o conceito de oferta e demanda em qualquer coisa que possa ser negociada. Ok? Então, o conceito de oferta e demanda afirma que se a oferta de uma mercadoria é alta e a demanda é baixa, isso gera excesso que leva o preço para baixo. Ok? Então, se houver muita mercadoria no mercado, mas pouca demanda, isso vai causar com que os preços baixem. Ok? Agora, se a oferta de uma mercadoria é baixa e a demanda é alta, isso cria escassez e em seguida eleva o preço. Ok? Então, se houver pouca mercadoria no mercado e muita demanda, isso vai causar com que os preços subam. Então, no mercado Forex não é diferente. Quando a oferta de um par de moedas é alta e a demanda é baixa, isso reduzirá os preços, ok? Agora, se a oferta de um par de moedas for baixa e a demanda for alta, o excesso de demanda elevará os preços. Como é que são criadas essas zonas? Nos gráficos nós vamos ver várias formas e essas zonas de oferta e demanda nós vamos encontrar em vários pontos no mercado. Então nós temos aqui este primeiro caso em que temos uma consolidação. O preço rapidamente sai da consolidação para baixo, ok? Então aqui estamos a ver a oferta nesse caso. Então os preços saem da consolidação para baixo. O que é que estava a acontecer aqui? Havia excesso, ok, de mercadoria, mas havia pouca demanda, ok? Isso causou com que os preços baixassem. Os preços aqui baixaram e nós não estamos à procura de entrar no primeiro movimento, ok? Quando o mercado quebra a consolidação, não é onde nós queremos entrar. Vamos esperar que o mercado volte àquela zona, ok? Aquela zona de oferta que ele acabou criando para podermos vender. E teremos aqui um outro caso em que não haverá uma consolidação, apenas um movimento simples, ok? Então, o mercado, por exemplo, pode estar aqui numa tendência de alta, ok? Vai criar aqui o topo, ok? Então, esta será a retração. Então, não vamos entrar no momento em que ele faz o pullback, mas sim, vamos esperar com que o preço volte àquela zona que ele acabou criando, ok? Então temos aqui o exemplo, mas olhando para velas japonesas. Então temos aqui a nossa consolidação, de seguida os preços movem-se rapidamente para baixo, ok? Então criou aqui a nossa zona de oferta. Então nosso objetivo é esperar com que os preços voltem a esta zona para que possamos vender. O mesmo acontece aqui neste caso, os preços estavam a subir e de seguida os preços baixaram. O nosso objetivo aqui é esperar com que os preços voltem a esta zona para que possamos vender. No caso da demanda, será o inverso daquilo que estávamos a ver na oferta. Aqui, neste caso, a oferta era baixa e a demanda era alta, o que causou com que os preços subissem. Então, nosso objetivo não é entrar no primeiro movimento e sim esperar com que os preços voltem a esta zona para que possamos comprar. Então, o preço rapidamente sai da consolidação, criando a nossa zona de demanda, ok? E nós vamos esperar com que os preços voltem a esta zona para podermos comprar. Neste outro caso também, os preços estavam aqui a baixar, de seguida subiram, alright? Então, criou aqui a nossa zona de demanda. Qual é o nosso objetivo? Esperar para ver que o mercado volte a esta zona para podermos comprar, alright? Então, temos aqui o mesmo exemplo com as velas japonesas. Nossa consolidação, o mercado quebrou, ok? A consolidação para cima. Nosso objetivo é esperar para ver os preços voltarem a esta zona para podermos comprar. E temos aqui um outro caso, o mercado também estava a baixar, de seguida subiu. Nosso objetivo é esperar que o mercado volte a esta zona para podermos comprar.
ok? Então nós podemos marcar essas zonas de várias formas. Se for anotar aqui, nós escolhemos toda a consolidação, da máxima até a mínima das velas dessa consolidação, e temos aqui este outro caso que marcamos aqui as duas velas de baixo. Então nós podemos refinar essas zonas de várias formas, ok? Tem aqui várias formas de marcar aqui as zonas. Em todos esses casos nós temos a consolidação, ok? Mas nós podemos marcar de diferentes formas. Então neste primeiro caso nós marcamos a consolidação da mínima das velas até as máximas das velas. Então o mercado quebrou a consolidação para baixo, então isto tudo são zonas de oferta. Então o mercado quebrou para baixo, o nosso objetivo é esperar para ver que o mercado volte àquela zona para podermos vender. Normalmente, quando nós vendemos de uma zona de oferta, colocamos o nosso stop loss acima da nossa zona de oferta, mas vamos falar detalhadamente nas próximas aulas, ok? Então temos aqui o stop loss acima da nossa zona de oferta, ok? Então neste outro caso nós marcamos apenas as duas últimas velas, ok? Então tivemos aqui essas duas últimas velas, o mercado quebrou, então é só esperar que o mercado voltasse àquela nossa zona para podermos vender. Stop loss acima da zona. No caso de demanda, o stop loss estaria abaixo da zona de demanda. E temos este outro caso que é a forma que eu mais uso, ok? Marco apenas a última vela. Por exemplo, se nós estivermos numa tendência de alta, eu vou escolher a última vela de alta antes do mercado baixar. Esta é a forma que eu mais uso. Okay? Em alguns casos também vou marcar usando toda a consolidação, mas esta é a forma que eu mais uso. Então marco aqui a última vela de alta, ok? No caso de oferta, né? A última vela de alta antes do mercado baixar. No caso de demanda, costumo marcar a última vela de baixa antes do mercado subir, ok? Então, depois de marcar a minha zona, é só esperar que o mercado volte até a minha zona para poder vender. Então, vão notar, quando eu marco uma vela, eu já não tenho uma zona muito grande em relação a estas duas, ok? Então, o meu stop loss será mais curto em relação a estes, ok? Então, terei a arriscar menos, então terei um melhor risco de retorno neste caso em relação a estes dois casos, ok? E tem uma outra forma que é usando as sombras. As sombras, se eu for a um time frame menor, eu vou encontrar lá velas, ok? Então esta é uma outra forma. Há casos em que mesmo marcando apenas uma vela, o mercado acaba não chegando exatamente naquela zona e reverte. Ok? Então, mais refinamento leva a maior precisão, proporcionando maior risco de retorno, mas potencialmente mais negociações perdidas, ok? Então podemos ter um melhor risco de retorno, sim, mas podemos perder várias oportunidades de negociações quando nós vamos refinando essas zonas, alright? Então, nós temos aqui a consolidação, ok? Por exemplo, se eu estiver a olhar para dois time frames, ok? Num time frame eu posso ter a consolidação, vamos supor que isto é um time frame menor, ok? Tenho aqui a consolidação. Se eu for para um time frame maior, esta consolidação que estou a ter num time frame menor será apenas uma vela num time frame maior, ok? Então, este caso, por exemplo, neste caso em que marquei apenas uma vela, se eu fosse para um time frame menor, esta vela poderia ser uma consolidação. Então, é o que eu estou a ter aqui neste caso. Tinha uma consolidação num time frame menor, então LTF, como eu disse nas aulas anteriores, significa Lower Time Frame, então time frame menor. E temos aqui o Higher Time Frame. Uma consolidação num time frame menor é uma vela num time frame maior, ok? Temos aqui outro caso, serão também zonas de oferta e demanda que nós vamos ver. Então eu disse que as zonas de oferta e demanda nós vamos encontrar em vários pontos no gráfico. Neste caso, por exemplo, o mercado estava a baixar, fez uma pequena pausa com este inside bar, ok? Inside bar são aquelas velas que não conseguem quebrar nem a mínima nem a máxima da vela anterior. Em alguns casos isto até pode ser um internal high, fez esta pausa, de seguida baixou, ok? Então esta vela ou este inside bar, se nós formos a um time frame menor, vamos notar que é uma consolidação. Ok? Então aqui neste caso ele estava aqui a criar uma zona de oferta. Podíamos esperar que o mercado voltasse a esta zona para podermos ter uma operação de venda neste caso, ok? Agora temos este outro caso, que é o caso de uma zona de demanda.
o mercado estava aqui a subir, formou um inside bar, aqui neste caso, ok? Este inside bar, se eu for a um time frame menor, vou notar que é uma consolidação. Deste ponto o mercado subiu, fez a pausa e continua a subir. Então, este ponto poderia servir também como uma zona de demanda, ok? E as sombras, como é que funcionam aqui as sombras? Em vários casos nós vamos encontrar pin bars, aquelas velas com corpo pequeno e com uma sombra enorme. Então, estas sombras, normalmente quando nós vamos a um time frame menor, vamos notar que tem lá uma vela. Teremos este caso. Se eu for para um time frame menor, eu vou encontrar este caso. Teria uma vela e tenho aqui a minha zona também de demanda, será a mesma coisa. Nesta sombra, se eu for a um time frame menor, vou encontrar lá uma vela. Então, como é que nós vamos encontrar as zonas fortes de oferta e demanda? Porque, como eu disse, as zonas de oferta e demanda nós podemos encontrar em vários pontos nos gráficos, ok? Mas nós não queremos nos focar em todas as zonas. As zonas de oferta e demanda estão em toda parte e quase todas terão uma reação, mas nem todas são necessariamente comerciais, ok? Nós não queremos abrir operações em todas essas zonas. Então existem aquelas zonas que terão maior probabilidade da nossa operação dar certo. Então, como confluência, nós podemos usar a estrutura do mercado, ok? Ver qual é a direção, em que direção tipo o mercado estava antes. Se era tendência de alta, era tendência de baixa, ok? Então, podemos também usar o premium e discount. Será que esta zona de demanda ou de oferta tem um bom preço? Então, se nós quisermos comprar, como eu disse antes, quando estávamos a falar sobre o premium e discount no primeiro módulo, quando nós quisermos comprar numa tendência de alta, vamos esperar que os preços cheguem no mínimo até a zona de desconto. Se nós quisermos vender, ok, seria melhor esperar que os preços fossem até a zona premium. Se nós quisermos comprar e vender usando aqui as nossas zonas de oferta e demanda, vamos comprar da demanda que esteja em preços de desconto, ok? Vamos esperar que os preços cheguem até a zona de desconto. E se quisermos vender de uma zona de oferta, vamos esperar que o mercado esteja numa zona premium. Então, temos aqui outras formas também que podem aumentar as nossas confluências, que são a liquidez e as mitigações, que nós vamos falar nas próximas aulas. Alright, então nós queremos encontrar zonas que conseguiram algo significativo no mercado, ok? Como é o caso destes dois exemplos, ok? Temos aqui zonas que causaram o BOS, ou Break of Structure. Então, se formos analisar este exemplo, o mercado conseguiu quebrar este swing high, ok? Então este era o nosso BOS. Deste ponto, o mercado, então como eu disse, como é que nós vamos ver aqui as zonas? O mercado esteve a descer, de seguida subiu e conseguiu quebrar o nosso BOS. Então esta zona seria a nossa zona de demanda. Então são essas zonas em que nós queremos encontrar no mercado, zonas que causaram o BOS. Ok? Deste ponto, o que aconteceu? O mercado voltou. Então, como eu disse, nós não queremos aquele primeiro movimento, ok? Por exemplo, poderemos ter aqui uma consolidação. Nós não queremos aquele movimento que causa a quebra da consolidação, ok? Vamos esperar que o mercado volte a esta zona para podermos comprar, ok? Então, deste ponto, o mercado subiu. Causou aqui novamente o Break of Structure. Então, deste ponto, qual seria o próximo passo? Encontrar a minha nova zona de demanda. Deveria ter uma nova zona de demanda aqui neste ponto. É só esperar que o mercado voltasse a esta zona para poder comprar. Tenho aqui outro caso da oferta, ok? O que aconteceu? O mercado estava aqui numa tendência de baixa, causou aqui um break of structure, ok? Deste ponto. O que aconteceu? O mercado estava aqui a subir, ok? Poderíamos ter uma consolidação, por exemplo, aqui neste ponto. Então, o mercado quebrou a consolidação, então nós não queremos aquela primeira quebra, ok? Vamos esperar que o mercado volte àquela zona para podermos vender. E depois do que aconteceu? O mercado quebrou novamente o BOS. É só esperar que o mercado voltasse, ok? Vamos identificar aqui a nossa nova zona de oferta neste ponto. É só esperar que o mercado volte a esta zona para podermos vender, ok? Então, nosso objetivo é encontrar aquelas zonas que conseguiram algo significativo no mercado. Então, quanto mais significativa for a estrutura, mais significativa será a zona. O que eu quero dizer aqui neste ponto é, nós podemos ter aqui a estrutura swing,
ok? Falamos da estrutura swing, falamos também da estrutura interna. Estas zonas que eu vou encontrar nesta estrutura interna, por exemplo, se formos anotar isto, se formos a um time frame menor, também vamos encontrar aqui break of structure. Então, essas zonas que eu estou a ter dentro deste swing low até o swing high tendem a ser mais fracas em relação à estrutura swing, ok? Então, estas zonas tendem a ser mais significativas, as zonas que nós vamos encontrar na estrutura swing. Alright? Temos aqui o tipo de zonas, flip zones, ok? Flip zones são aquelas zonas que fazem com que as outras zonas falhem, ok? Por exemplo, aqui neste caso vamos ter aqui uma tendência de baixa. Deste ponto, o que aconteceu? O mercado conseguiu causar um break of structure, ok? Então, esta era uma zona de oferta. O mercado voltou a esta zona de oferta, teve uma pequena reação. Então, o objetivo era ver o mercado quebrar novamente o nosso swing low, mas deste ponto o mercado não conseguiu quebrar, teve apenas uma pequena reação e deste ponto acabou quebrando o BOS, mas para o lado de cima. Esta zona de oferta, neste caso, não acabou funcionando como nós esperávamos, ok? Então houve uma pequena reação. Então o que é que pode acontecer aqui? Nós podemos esperar que o mercado volte até a esta zona de demanda que ele acabou criando. Por que esta é uma zona de demanda? Deste ponto ele causou uma quebra de estrutura. Então houve uma quebra do BOS. Vamos nos focar nesta zona, ok? Tiramos aqui uma zona de demanda e daqui é só esperar que o mercado tivesse uma reação deste ponto, ok? Então neste outro caso também é uma flip zone. Estávamos aqui numa tendência de alta. O mercado deste ponto causou um BOS, ok? Quebrou este swing high. Qual era o próximo passo? Esperar que o mercado voltasse à minha zona de demanda para poder comprar, ok? Então, ele voltou à nossa zona de demanda e teve uma pequena reação neste ponto. O nosso objetivo era ver que o mercado causasse um novo break of structure, mas ele só teve uma pequena reação e deste ponto acabou quebrando o nosso swing low. O nosso swing low continuava a ser este, porque deste conseguiu criar um swing high. Então, o nosso swing low era este, ok? Então, houve aqui um break of structure para baixo. Então, aqui houve uma mudança de tendência, ok? Houve uma mudança de tendência, o mercado teve uma pequena reação na zona de demanda, mas acabou quebrando o BOS e mudou a tendência. Então, nós poderíamos usar esta zona de oferta que ele acabou criando aqui neste ponto, ok? Ele acabou criando uma zona que deste ponto ele causou um break of structure. Era só esperar que o mercado voltasse à nossa zona de oferta para podermos vender, ok? Então, esses são o tipo de zonas que nós queremos encontrar no mercado. Não vamos nos focar em todas as zonas que nós vamos encontrar, ok?